Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Mais uma Escola da Fé para você, mais um programa onde nós queremos trazer aquele tesouro que está escondido no coração da igreja para você. O que nós vamos estudar hoje? Bom, você sabe que um dos pontos mais importantes da nossa fé católica, nossa doutrina, são os 10 mandamentos, que Jesus tornou permanentes, tornou perenes. A gente sabe que os mandamentos, os 10 mandamentos, vêm lá do Antigo Testamento, né? Deus entregou para Moisés, né, em 2 tábuas, né? Numa tábua estavam escritas o quê? 3 palavras. E na outra 7 palavras, que se chamava de decálogo, né? 10 palavras. Na verdade, são 10 mandamentos. Né? Mas Jesus tornou os 10 mandamentos permanentes, perenes. Quando aquele jovem perguntou para Jesus, né, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, viva os mandamentos. Meu amigo, você é judeu, você conhece lá desde Moisés, né? Não matar, não roubar, não prostituir, né? Essa coisa toda. E isso vale para nós perfeitamente. Então, como essa nossa escola da fé é uma escola de catequese, né? E um dos pontos básicos da catequese é a moral católica, né? Então, a gente vai começar a estudar aqui esses 10 mandamentos. O nosso catecismo traz os 10 mandamentos, né? Toda a terceira parte do catecismo é um desdobramento dos 10 mandamentos, né? E também eu escrevi um livro, A Moral Católica, que, claro, não tem como você fugir dos 10 mandamentos. Então, eu penso que nesses dois volumes você pode, quem quiser, aprofundar isso. E com essa aula que a gente vai fazer. Serão aí várias aulas sobre os 10 mandamentos. Mas vamos lá pedir a Deus primeiro a sua graça e a sua bênção, porque o Mestre disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nunca comece uma pregação, nunca comece uma catequese sem antes você rezar. Santo Agostinho dizia assim, antes de falar de Deus, fale com Deus. E recomende a Deus aquilo que você vai falar e aquilo que as pessoas vão ouvir. Porque é a graça de Deus que opera. Né? São Paulo diz, é Deus que opera em nós o querer e o fazer. Muito bem, como eu disse, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Eu quero começar com uma frase muito bonita, né, de São Leão Magno, Papa Doutor da Igreja, foi Papa do ano 440 até 465, na época do auge da perseguição dos bárbaros, né? O gigante São Leão Magno disse assim, abre aspas, cristão, reconhece a tua dignidade por participares agora da natureza divina, porque fomos unidos a Cristo pelo batismo, né? Por participares agora da natureza divina, não te degeneres, né? Retornando à decadência de sua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences, a Cristo, né? E do corpo de que és membro,
o corpo de Cristo. Olha a nossa responsabilidade de cristãos. Né? São Leomardo diz, olha a tua dignidade. Olha que você participa da natureza divina. Você está unido a Cristo pelo batismo. São Paulo fala, nós somos membros de Cristo. Né? Lembra-te da cabeça de que você pertence, Cristo, e do corpo de que você é membro, o corpo de Cristo. Lembra-te de que fosse arrancado do poder das trevas pelo batismo e transferido para a luz e o reino de Deus. Gente, essa é a nossa maravilha. Né? Nós somos arrancados, diz São Leomardo, das trevas do demônio pelo batismo, trazidos para a luz do reino de Deus. E agora nós participamos do corpo de Cristo, participamos, né, da vida de Cristo, né, e temos então essa dignidade. Por isso que ele fala, reconhece a tua dignidade. Nós cristãos precisamos parar diante desta grande verdade. Isso tudo é que vai motivar a gente a viver segundo a moral católica. Não é? A nossa doutrina, ela tem 4 partes. O credo, aquilo que a gente crê, não é? A gente chama de lex credendi. Não é? Depois tem aquilo que a gente celebra, os sacramentos. Conforme você crê, você celebra. O lex celebrandi. Depois você tem a terceira parte, que é o lex vivendi, a moral. Como você crê, você celebra e você vive. E depois você reza. É o lex orandi. Né? Então, isso aí forma a totalidade da nossa fé. É o que está no catecismo da igreja. Hoje, a gente vai mergulhar na terceira parte, que é o lex vivendi. De acordo com aquilo que eu creio, que eu rezo no credo, aquilo que eu celebro na liturgia, eu tenho que viver. Né? Bom, eu quero relembrar mais uma vez essa passagem lá de São Mateus, no Mateus 19, 16 até 19, mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Aquele jovem perguntou, e Jesus disse, se queres entrar para a vida, olha aí, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E citou para o jovem, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Santo Agostinho, ele pegou toda a moral católica e ele incluiu aí nos 10 mandamentos. Então a maneira que hoje nós católicos rezamos os 10 mandamentos foi Santo Agostinho que colocou isso para dar assim espécie de uma formatada em termos de pastoral, para formar catequistas, etc. Né? Então, finalmente, Jesus resume esses mandamentos de maneira positiva. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja que coisa interessante, né? As tábuas que Deus entregou para Moisés foram 2 tábuas. Uma tinha 3 palavras, né? Se referia aos direitos de Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os dias de festa, né? Dia de preceito. Na outra tábua, tinham 7. Era o quê? Era o amor ao próximo. Né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falsos testemunhos, não cobiçar as coisas dos outros. Isso era o quê? É o amor ao próximo. Por isso que Jesus disse, aqui se resume toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus, Israel, Shema Israel, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua vida, toda a tua força e o próximo a ti mesmo. É a primeira tábua e a segunda tábua. Né? Então, a gente encontra aí, esse que é o ponto fundamental da nossa fé. O nosso catecismo, quando fala disso aqui no parágrafo 2059, ele fala assim, as 10 palavras, decálogo, né? Decálogo quer dizer as 10 palavras, são pronunciadas por Deus no contexto de uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. Lá, sobre a montanha, no meio do fogo, o Senhor vos falou face a face. Está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4. Deus falou com Moisés. Né? Então,
pertencem à revelação que Deus faz de si mesmo, de sua glória. Uma coisa muito séria, os mandamentos. É uma revelação que Deus faz dele mesmo, né? E da sua glória. O dom dos mandamentos é dom próprio, é dom do próprio Deus e de sua santa vontade. Quer dizer, ao dar a conhecer as suas vontades, Deus se revela a seu povo, né? Isso não é algo comum, né? E quando Deus se dá a conhecer com a sua vontade, então ele está entregando pelas tábuas da lei. Bom, desde Santo Agostinho, como eu já falei aqui, os 10 mandamentos têm um lugar assim preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. A vida inteira, desde Santo Agostinho, a Igreja usou os 10 mandamentos na catequese e preparação para o batizado, né? No século XV, adotou-se o costume de exprimir, né, os preceitos do decálogo em formas rimadas, fáceis de memorizar, né, e positivas, que ainda estão em uso. É o que nós usamos hoje: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão. Isso por quê? Isso porque facilita as pessoas, principalmente as crianças, jovens, guardar de maneira organizada o que Deus quer. Então, os catecismos da igreja, com frequência, eles têm exposto a moral cristã segundo a ordem dos 10 mandamentos. É a base da moral católica. Por isso que eu escrevi esse livro aqui, A Moral Católica, o subtítulo E os 10 Mandamentos, né? Não tem como você tirar da moral católica os 10 mandamentos. Bom, o primeiro mandamento, ele nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Por Ele mesmo e por causa dele, né? Então, pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. Por exemplo, a indiferença ao amor a Deus é um pecado contra o primeiro mandamento. A ingratidão a Deus, né? Você não agradecer as graças e bênçãos e dons que você recebe todos os dias. A tibieza. O que é a tibieza? A tibieza é aquela pessoa que tem um amor a Deus relaxado, um dia reza, um dia não reza, vai à missa num domingo, no outro não vai, aquela religião frouxa, né? Depois há assídia quer dizer preguiça de rezar, preguiça de viver, né, a oração, né? Depois o ódio a Deus, que vem do orgulho, às vezes de uma visão errada de Deus. Tem gente que tem ódio de Deus, porque Deus levou meu filho, porque Deus, né, porque o meu negócio quebrou, porque eu estou doente. E aí muitas vezes, por uma visão errada de Deus, há pessoas que têm ódio de Deus. Então, esses são alguns pecados contra o primeiro mandamento, né? A indiferença ao amor de Deus, a ingratidão ao amor de Deus, a tibieza, uma religião mal vivida, fraca, a preguiça espiritual, o ódio a Deus. Gente, hoje tem tanta gente com ódio a Deus que estão criando até a igreja de Satanás. Você vai aqui na Via Dutra, no sentido ao Rio, de São Paulo para o Rio, tem um templo de Satanás na beirada da Via Dutra. É uma coisa realmente impressionante, né? E Deus diz, né, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 25, né, Deus diz lá para o seu povo no Antigo Testamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Então, a coisa que Deus mais teve que trabalhar com o seu povo é que o seu povo não tivesse deuses falsos. Porque, veja, o povo judeu saiu do Egito, o Egito cheio de deuses falsos, e aquele povo de Deus se acostumava, viveu 400 anos ali. Então, nessa travessia do deserto de 40 anos, Deus vai ter que trabalhar muito esse povo, né? Então,
está escrito, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus fala para o demônio, né? Naquela tentação lá do deserto, quando o demônio queria que Jesus o adorasse, que daria a Ele todos os reinos do mundo, né? Então, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Não seguireis outros deuses. Então, o primeiro preceito abrange exatamente a fé, a esperança e a caridade, né? Deus é um ser constante, Deus é um ser imutável, Deus é um ser fiel e perfeitamente justo, né? Então, essas três virtudes que a igreja chama de teologais, né? Porque se referem a Deus, teos, Deus, a fé e a esperança e a caridade, estão intimamente ligadas com o primeiro mandamento. Quem fraqueja na fé, quem fraqueja na esperança, quem fraqueja na caridade, de certa forma, está ferindo o primeiro mandamento. Então, devemos necessariamente aceitar as suas palavras e ter nele uma fé, uma confiança plenas. Então, o primeiro mandamento exige de nós uma fé plena, confiante em Deus. Eu quero lembrar você, não se esqueça, né, que a Canção Nova oferece a você toda essa programação. Olha, só da Escola da Fé já são quase 30 anos. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Conheci um padre salesiano novo que veio aqui para a nossa cidade de Lorena, o padre Daniel, novo. E quando eu encontrei com o padre Daniel, ele disse: professor Felipe, né, quando eu era adolescente, eu assistia à Escola da Fé, né? E até se lembrou de uma coisa que ele disse que fez ele ficar ligado na Escola da Fé, mas ele era adolescente. Diz que ele fez uma pergunta lá, né, sobre Nossa Senhora, se Nossa Senhora era assim, onipotente, né, como Deus. Aí disse que eu respondi: não, Deus é onipotente por natureza, a Virgem Maria é onipotente pela graça. Diz que ele ficou tão satisfeito com aquela resposta que ele continuou seguindo a Escola da Fé. E olha que coisa interessante, esse padre, ele se formou em engenharia eletrônica, deixou a engenharia eletrônica e hoje é sacerdote, aqui na nossa cidade de Lorena. Coisa interessante, né? Seguindo a Escola da Fé. Então aí você vê, e não é o primeiro padre que me fala isso, não. Já muitos e muitos padres me disseram o seguinte: professor, eu como seminarista, como jovem, assistia a sua Escola da Fé. Porque a Escola da Fé começou em 1994, mais ou menos. Então, graças a Deus e graças à Canção Nova, muita gente encontrou o caminho de Deus. Que beleza! Por isso que eu digo a você, não deixe de ajudar a Canção Nova. É um mutirão de evangelização. E tem muitas maneiras que você pode ajudar. Uma maneira muito simples é pelo Pix, né? A chave é pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Ou então, tem outros meios de você ajudar, pagando o boleto bancário, fazendo assim seu débito automático em conta corrente. Enfim, qualquer dúvida, você que não ajuda ainda a Canção Nova, mas você está se enriquecendo com a programação da Canção Nova, se você quer ver essa programação crescer, mudar a vida de muita gente, ajude. Se você não sabe como ajudar, telefone lá para o telefone 12 31 86 26 00. 12 31 86 26 00. Eu quero dizer a vocês que conheci o Monsenhor Jonas Abib 55 anos antes dele morrer. Conheci ele em 1970. E eu vi o trabalho maravilhoso, gigantesco, hercúleo que esse homem fez. E que hoje nós temos que continuar, porque ele passou o bastão para nós. Muito bem. Mas eu estava falando então dos 10 mandamentos, né? São Paulo fala da obediência da fé, né? Como uma primeira obrigação, né? Ele vê no desconhecimento de Deus, na falta de
fé, de obediência a Deus, nesse desconhecimento de Deus, São Paulo vê o princípio, a explicação de todos os desvios morais. E é verdade. Quem cai na imoralidade é porque desconhece Deus, é porque não obedece Deus. O nosso mundo, gente, toda a tragédia que existe do nosso mundo, seja tragédia pessoal, seja familiar, seja nacional, seja internacional, as tragédias humanas são culpa da falta de Deus. Isso não há dúvida. São Paulo fala bem claro, o desconhecimento de Deus é o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Por isso que o grande trabalho que nós temos que fazer, e que a Canção Nova faz, e muita instituição boa faz, Frei Gilson faz, Shalom faz, Obra de Maria faz, as belíssimas comunidades, Reset faz, é trazer o homem para conhecer Deus. A partir do momento que ele conheceu Deus, que ele viveu o primeiro mandamento, pronto, a vida dele vai mudar. E vai mudar a realidade dele, vai mudar a família dele, vai mudar o mundo. Então, o nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. O pecado que é a causa de todo o mal no mundo, ele vem do abandono de Deus e das suas leis. Você não tenha dúvida disso. Por isso que o demônio faz tudo para afastar a pessoa de Deus, não deixar a pessoa rezar. Né? Como dizia o Santo Afonso de Ligório, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, o nosso catecismo aqui no parágrafo 2088, ele fala assim que o primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé. Guardar com prudência e vigilância a nossa fé. Não deixe a sua fé se perder. E rejeitar tudo que se opõe à fé. Então, há diversas maneiras de você pecar contra a fé. Né? Já falei aqui, né? A dúvida voluntária sobre a fé. Deus afirma uma coisa e você fica, mas será que é? Será que não é? Espera aí, Deus falou. Né? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ponto final. A igreja garante que ali tem corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas aí você fica naquela dúvida voluntária, mas será que é? Será que não é? Eu não entendo. Você não vai entender nunca. A fé é uma adesão a Deus que fala, que não erra e que não pode enganar ninguém. Então, a dúvida voluntária sobre a fé é um erro contra o mandamento. A recusa de ter como verdadeiro o Deus que revelou e que a igreja propõe para quê? Quem é esse Deus? Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Existe uma dúvida involuntária, uma hesitação assim em crer, né? Que se a pessoa também não tomar cuidado, pode levar a uma cegueira do espírito. Então, gente, o ponto mais importante do primeiro mandamento, crer em Deus. Por isso que o ato de fé, muito antigo, que a igreja ensina a gente a rezar, ele diz, né? Creio em tudo o que Cristo revelou, que a Santa Igreja nos ensina, porque Deus, verdade infalível, o revelou, e ele não pode errar, e nessa crença eu quero viver e morrer. Bom, é o ato de fé. O ato de fé completo, ele começa assim, eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Isso é o básico, né? Creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica e Apostólica. Porque Deus, verdade infalível, lhe revelou e nessa crença eu quero viver e morrer. Esta é a nossa fé. Entende? Essa é a primeira exigência do mandamento. O ato de esperança diz assim, eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos do meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la. Porque vós, sumamente bom e poderoso,
haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos e o Evangelho de Jesus Cristo, como eu proponho fazer com o vosso auxílio. Então, qual é o ato de fé? Acreditar em Deus, acreditar naquilo que a igreja ensina, viver e morrer nessa fé. O ato de esperança, eu espero ganhar o céu, contando com as graças de Deus. Né? Esse é o ato de fé, o ato de esperança. Né? Eu proponho, né, fazer com o vosso auxílio. Então, com o auxílio da graça de Deus, sem presunção, sem arrogância, sem prepotência, sabendo que é pecador, mas contando com a graça de Deus, você tem a esperança da vida eterna. E depois o ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. Então a caridade é o primeiro amor a Deus. Depois o amor ao homem por causa de Deus. E antes quero perder tudo que vos ofender. Por amor de vós, amo o meu próximo, como a mim mesmo. Né? Senhor, fazei que eu vos ame sempre mais. Então, veja, o ato de caridade, primeiro de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Segundo, em consequência, amar o próximo. Por quê? Porque o próximo é filho de Deus. Não existe fraternidade sem um pai. Entende? Então, caridade não é filantropia. Filantropia, muita gente faz o bem porque acha bonito, mas não está vendo naquele que ele está ajudando um filho de Deus, um irmão a ser ajudado. Essa é a diferença. Né? O estoicismo, a filosofia estoica, fazia isso. Né? Eu me sinto bem ajudando. Não é ruim, mas a caridade cristã é mais do que isso. Eu ajudo o outro porque o outro é meu irmão, é filho do meu pai. E quando eu estou vendo o outro sofrendo, Jesus diz que está sofrendo nele. Tudo o que fizeres ao menor desses pequeninos é a mim que o fazei. Aí está a caridade cristã. Né? Bom, o catecismo fala também da incredulidade, que é algo sério quanto ao primeiro mandamento, que é o quê? O desprezo pela verdade revelada ou a recusa de aceitar. Isso é incredulidade. Deus revelou e você não quer aceitar. Né? E muitas vezes acontecem então as heresias. Né? Quem é o herege? O herege não é aquele que de repente fala alguma coisa errada de doutrina. Não. Ele pode falar alguma coisa errada, mas a igreja corrigiu, ele aceita, volta atrás, tudo bem. Agora, quem é o herege? É aquele que fala uma coisa errada, ensina uma coisa errada, a igreja diz que ele está errado, mas ele continua no erro. E continua ensinando o erro. Aí ele é um herege. Né? O nosso Leonardo Boff, o Hans King e tantos outros que... Né? Lutero da vida, que a igreja corrigiu, mas disse, não. A heresia ela é fruto da arrogância espiritual, orgulho espiritual. Eu sei mais do que a igreja, assistida e guiada pelo Espírito Santo durante 2000 anos. É terrível. Então, chama-se heresia essa negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. O que quer dizer fé divina? Uma fé revelada por Deus, que eu não entendo. Ninguém vai entender o mistério da Santíssima Trindade, o Cristo vivo na Eucaristia, né? Ou então uma dúvida pertinaz a respeito da verdade. Existe ainda um pecado contra o primeiro mandamento, que é a apostasia. O que é apostasia? É o repúdio total da fé cristã. Não quero ser cristão. Lá na Europa hoje criaram um negócio interessante, o desbatismo. As pessoas pedindo para ser desbatizada, como se fosse possível. E existe também o cisma. O que é o cisma? O cisma é um rompimento da igreja. A recusa de sujeição ao sumo pontífice. Uma pessoa que recusa se sujeitar ao Papa, ele está provocando um cisma.
E o cânon 1364 do Código de Direito Canônico, a igreja tem um Código de Direito Canônico que rege toda a vida da igreja, né? O Código, no parágrafo 1364, diz que incorre em excomunhão late sententia, que é a excomunhão automática, aquele que provoca um cisma, ou seja, aquele que recusa estar sujeito à obediência do Papa. Isso é muito sério. E eu tenho visto gente na internet dizer que o Papa não é Papa, Francisco não é Papa, não é vale. Cuidado, porque o cânon 1364 fala em excomunhão late sententia. Papa Francisco é Papa legítimo. Foi eleito legitimamente em menos de 48 horas por um conclave legítimo. Ninguém pode dizer que ele... mas eu não concordo com ele. Isso é outro problema. Porque você não concorda com o presidente da República, ele deixa de ser presidente? Porque você não concorda com o juiz do Supremo Tribunal Federal, você não concorda, ele deixa de ser juiz? Não deixa. Então, o primeiro mandamento, ele visa também os pecados contra a esperança, como eu falei, que são o quê? O desespero ou a presunção. Presta atenção, o desespero é o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, né? Ele deixa os auxílios da graça para alcançar, né, o perdão dos seus pecados. Então ele acha que não, meu pecado é muito grande, eu não posso mais ser perdoado. Aí ele cai no desespero. Isso é um problema muito sério. Então, o desespero, ele se opõe à bondade de Deus, ele se opõe à justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas, à sua misericórdia. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Repara essa palavra coisa, gente. Muita gente pensa que coisa é só algo objeto. Não. Coisa é qualquer coisa que existe fora do nada. Né? Você pode falar da esperança como uma coisa, né? Você vê um pôr do sol, nossa, que coisa mais linda. Né? Você vê uma criança bonita, que coisa mais linda. Então, por isso que naquela consagração Nossa Senhora, o Papa fala, né, como coisa e propriedade vossa. Mas a gente pensa que coisa aí é coisa material. Não, é o res do latim, que tem um sentido muito mais amplo. Então, é interessante explicar isso, né? Bom, o primeiro mandamento, gente, ele visa também os pecados contra a esperança, como eu falei, desespero e presunção. O que é o desespero? A pessoa acha, eu não tenho mais perdão. Meu pecado é grande demais. Olha, eu quero ler para vocês aqui o que fala o Catecismo no parágrafo 982. Ele diz assim: não há pecado algum, presta bem atenção, não há pecado algum, por mais grave que seja. Quer dizer, o cara pode ter matado 1000, pode ter abortado, pode ter, sei lá o quê, adulterado, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Pronto. Então, meu amigo, eu gosto de lembrar aqui a história do Dr. Nathanson. Quem foi o Dr. Nathanson? Dr. Nathanson foi um médico em Nova York que tinha a maior clínica abortiva do mundo. Ele disse que ele, pessoalmente, fez 5.000 abortos. A clínica dele era a maior clínica dos Estados Unidos, funcionava de segunda a sexta, com um negócio de 40 médicos abortando crianças ali. Um dia esse homem se converteu. Numa conversa com o cardeal de Nova York, cardeal O'Connor, ele se converteu radicalmente. Depois ele fez até aquele filme, né, The Silent Scream, o grito silencioso, ele mostrando uma criança sendo abortada e a criança fugindo do catéter que ia matá-la no útero da mãe.
Resultado, esse homem, Dr. Nathanson, se converteu, foi perdoado, andou pelo mundo inteiro depois pregando contra o aborto e morreu recentemente. Veja, um homem que ele diz que pessoalmente praticou 5.000 abortos e se converteu. Então, por isso que não tem cabimento, né, o desespero. Judas desesperou, Pedro não. Os dois cometeram um pecado gravíssimo. Judas desesperou. Pedro não. Pedro chorou amargamente, se arrependeu e continuou sendo o primeiro papa da igreja. Foi coisa maravilhosa, né? Então, pelo desespero, o homem deixa de esperar que Deus seja a sua salvação pessoal, jamais cair no desespero. Por isso que Jesus tem insistido com a misericórdia. O texto da misericórdia, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tudo, né? Não solta da misericórdia. Né? São os auxílios para alcançar o perdão dos seus pecados. Entende? Então nós temos que ter... Agora, o perigoso também é a presunção. O que é a presunção? Ah, Deus é bonzinho, eu posso viver aqui na gandaia, que Deus me perdoa. Aí é um perigo, aí é um pecado grave, porque você está abusando da misericórdia de Deus. Veja, Deus te dá misericórdia, se você se arrependeu. Filho pródigo, voltou para a casa do pai, que acolhida ele teve. Mas a presunção não. Ah, né, eu não preciso de Deus, ou se Deus é bonzinho, eu posso viver do jeito que eu quero e Deus vai me salvar de qualquer jeito. Opa, aí acende a luz vermelha. Tá certo? Bom, parágrafo 2092 do Catecismo diz assim: há duas espécies de presunção. Eu gosto de explicar isso bem. Ou o homem presume de suas capacidades, porque esperando poder se salvar sem a ajuda de Deus, eu me salvo sozinho, não preciso de Deus, né? É meio aquela heresia do tempo lá de Santo Agostinho, do pelagianismo, não preciso da graça de Deus para me salvar. Ou então ele presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter o seu perdão sem conversão e sem ter mérito. Sem conversão e sem mérito, ele acha que vai se salvar. Então, vamos acreditar na misericórdia de Deus, mas sem presunção. Outra coisa importante é o seguinte: adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador, o Salvador, o Senhor, o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Né? Por isso que, né, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, Jesus disse para o demônio, né, na tentação. Né? Jesus está mandando ali o que estava no livro do Deuteronômio, interessante, né? Então, diante de Deus, a gente tem que reconhecer o nosso nada de criatura, que não existe a não ser por Deus. Né? Nós fomos tirados do nada. Nós não existíamos. Né? Há 150 anos atrás, nenhum de nós estava nesse mundo. O que vai dizer? Que todos nós, um dia, Deus tirou do nada. E se Deus não mantém a nossa vida, a gente volta ao nada. Por isso que São Tomás de Aquino dizia assim: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada, do seu vazio. Interessante tudo isso, né? Bom, então, aí entra uma coisa importante no primeiro mandamento. A oração é uma condição para poder obedecer os mandamentos da lei de Deus. É preciso orar sempre, sem jamais esmorecer, disse Jesus, né? Lucas 18, versículo 1. E o nosso catecismo, no parágrafo 2101, diz assim: em várias circunstâncias, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus. No batismo você faz uma promessa, no matrimônio você faz promessa, na ordenação sacerdotal tem promessas, né? E a gente deve então cumprir essas promessas. Quando você é batizado, você é pequenininho, você não fez promessa, mas seus pais fizeram por você. Que promessa é essa? Viver segundo a lei de Deus,
viveu segundo o credo, viveu, né? No matrimônio, um ou outro promete amor e fidelidade por toda a vida diante de Deus. E Jesus diz, então não separe o homem, o que Deus uniu. Na ordenação sacerdotal, o diácono que vai ser ordenado padre, ele promete obediência ao bispo, obediência à igreja, né? Viver a pobreza, a obediência, a castidade. Então, o primeiro mandamento também, ele está ligado com essas promessas que a gente é obrigado a cumprir quando faz. Entende? E por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus uma outra coisa que não seja essa que eu já falei, ligada aos sacramentos, né? Você pode, por exemplo, prometer para Deus, né, uma esmola, uma peregrinação a algum lugar, né, uma mortificação. Temos de quaresma, por exemplo, o pessoal faz muito tipo de promessa. Pode fazer, agora tem que cumprir. Porque você está prometendo uma coisa para Deus. Entende? Você pode prometer uma coisa para você. Ó, eu prometo para mim mesmo que eu vou fazer essa penitência aqui. Tudo bem, se você não cumprir, você prometeu para você. Acabou. Você mesmo se perdoa e acabou. Agora, quando você promete para Deus, aí você deve cumprir. Ah, mas e se eu não conseguir cumprir? Se você não conseguir cumprir, vai numa confissão com o sacerdote, conta que você prometeu para Deus e você não cumpriu, que você queria mudar essa penitência. E o sacerdote pode mudar, porque ele é um sacerdote de Deus, então ele pode mudar. Então, é importante o seguinte, quando fizer uma promessa, o catecismo fala aqui de promessa. Pensa antes de fazer, não faça uma promessa assim, no calor do acontecimento, no momento de emoção. Não, para e pensa, entende? E aí você faz com calma. Parágrafo 2106 do Catecismo ensina uma coisa interessante. Em matéria religiosa, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir dentro dos justos limites de acordo com ela, em particular ou em público, né? Sozinho ou associado a outras pessoas. Então, aí entra a questão da objeção de consciência. O que é a objeção de consciência? Ninguém pode obrigar você a fazer alguma coisa contra a sua consciência. Isso está, inclusive, na Constituição do Brasil. Só que muitas vezes não é cumprida, não. Eu me lembro que quando eu era diretor da faculdade, tinha aqueles adventistas de sétimo dia, né, que eles não faziam nada no sábado, eles guardavam o sábado. Então, quando tinha, por exemplo, prova de vestibular, tinha prova de vestibular no sábado, a justiça obrigava a gente a dar outra prova para eles, porque a objeção de consciência deles não permitia que eles, entende? Então, isso é muito importante. Ninguém pode ser obrigado a agir contra a própria consciência, nem ser impedido de agir dentro dos limites justos, claro, de acordo com ela, né? Sozinho ou também aí numa atividade em público. Depois o Catecismo ainda fala o seguinte, que o direito à liberdade religiosa não significa nem a permissão moral de aderir ao erro e nem um suposto direito ao erro, né? Direito à liberdade religiosa não quer dizer você deturpar a religião, de jeito nenhum, né? É um direito natural da pessoa, a liberdade civil, que quer dizer a imunidade de coação externa, né, em matéria religiosa, da parte do poder público. O poder público não pode impedir você de viver a sua vida religiosa. Infelizmente, essa proibição acontece em muitos países. Não, você tem que, né, ser livre para viver a sua religião. O primeiro mandamento, ele proíbe a superstição. O que é a superstição? É o desvio do sentimento religioso, né? Por exemplo, quando a gente atribui uma importância de alguma coisa de maneira mágica ou a certas práticas, né? Vamos trançar os pauzinhos, vamos fazer figa, né? Ou bater 3 vezes na madeira para não dar azar,
né? Não passar debaixo de uma escada porque dá azar, botar ferradura atrás da porta, né? Se ferradura desse sorte, cavalo não puxava carroça, já disseram, né? Então, esse negócio de sal grosso, isso ofende a Deus. Por quê? Você está querendo adquirir um poder fora de Deus, muitas vezes contra Deus, entende? E o primeiro mandamento, ele condena também a idolatria e o politeísmo. O que é idolatria? Você adorar outros deuses. Só existe um Deus. Politeísmo, né? Tem aí vários deuses. Idolatria é adorar Deus falso. Politeísmo, adorar muitos deuses, né? E hoje existem outros deuses também, o apego ao dinheiro demais, o apego à fama, né? O apego à glória, são esses deuses modernos também que o homem vai se apegando a ele, né? Outra coisa que o Catecismo fala, no parágrafo 2116, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recursos a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, parágrafo 2116 do Catecismo. Evocação dos mortos, quer dizer, chamar os mortos aqui para falar alguma coisa para a gente. Ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. Por exemplo, horóscopos, astronomia, quiromancia, né? Interpretação de presságios, sortes, búzios, cartas, cristais, tudo isso que você quer descobrir o futuro, está contra, né? Esses fenômenos de visão, recursos a médiums. Diz o Catecismo o seguinte: escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Por isso que é chamado de ocultismo. Você quer conseguir ganhar poderes que são ocultos e que não estão na vontade de Deus. Então, o Catecismo diz aí, essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Veja bem, é o parágrafo 2116 do nosso catecismo, ok? Então, vocês estão vendo que o nosso catecismo é uma beleza, né? Porque ele traz aí tudo isso, né? E depois ele coloca ainda o seguinte, no parágrafo 2117, ele coloca o seguinte: todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar até saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Parágrafo 2117, fugir de magia, feitiçaria e outras coisas desse tipo, né? E o Catecismo fala que essas práticas são mais ainda condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar o outro, ou quando recorre ou não à intervenção dos demônios, o uso de amuletos, né? Enfim. E ele fala aqui que o Espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Tá certo? Então veja aí, parágrafo 2117 do Catecismo. Bom, gente, um pouco daquilo que é o primeiro mandamento é o que nós vimos hoje, ok? Agradeço a sua presença, atenção, e vamos encerrar pedindo a algum sacerdote ou diácono que dê a sua bênção para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.